Boa noite, irmãos. Então, como já foi dito pelo pastor Eugênio, meu nome é Josinaldo e nós estamos ali no bairro Pedrinhas, também conhecido como Aeroporto, na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, desde 2015. Antes disso, depois que saímos aqui do seminário, eu fui para Campos Sales, eu e minha esposa fomos para Campos Sales. Passamos ali 7 anos residindo lá e outro ano como seminarista. Foram 8 anos com aquela igreja ali naquela cidade. Depois fomos para Quixadá, onde lá conhecemos o pastor Eugênio, né? Acho que naquela época estava vindo para o seminário, acho que era o primeiro ano, né? Quando nós fomos fazer um culto, a igreja lá em Quixadá, foi fazer um culto lá na Serra do Estevão, onde moram a família dele. E aí nós lá nos conhecemos. Acho que ali era o primeiro ano seu, né? Mais ou menos. Rapaz, você está com um problema grande de memória. Né? Não lembrou nem do coiso das crianças, lá das crianças, não. Aquela coisa lá onde as crianças ficam. Então, ali nós nos conhecemos, né? E aí, vindo o irmão para cá, nós morávamos aqui. Na época em que estava um amigo aí em comum no seminário, eu vinha mais vezes ao seminário, que era na época onde estava o colega dele de turma, o pastor Ricardo, né? E aí nós andávamos mais no seminário naquela época ali, porque eles trabalhavam na nossa igreja como seminaristas. E aí, enfim, parece que foi ontem, mas já se passaram 8 anos que nós estamos aqui em Juazeiro. Em Quixadá foram 5 anos e meio, e aqui já são 5 anos. 8 anos. Então, eu vou, de certa maneira, começar pedindo aos irmãos que estejam orando por mim. Então, se você já me ouviu pregar em algum outro lugar, sabe que às vezes eu falo um pouco alto, só às vezes, não é sempre não. Então, nesse falar alto, eu vou, às vezes, aumentando o tom de voz, e aí vai provocando a garganta. E eu estou há alguns dias com uma tosse. Esse aqui eu conheço há mais tempo. Lindomar. Então, desde o tempo lá da Maranata, quando trabalhei lá como seminarista, e que a Betinha era uma criança naquele tempo, né? Com sua família lá. Então, como eu dizia, eu peço aos irmãos que orem por mim, porque quando eu começo a falar, e aí eu vou aumentando, e vou, às vezes, falando rápido, e vai provocando a garganta, e começo a tossir. Então, não sei ao que, nem como, peguei uma alergia aí, recentemente, ainda não descobri o que é, e essa alergia tem provocado essa tosse, e de tempos em tempos ela vem, e aí fica difícil, às vezes, falar. Então, eu quero pedir que os irmãos orem por mim em 2 sentidos. Primeiro, para que eu não tussa, né? E segundo, para que eu consiga falar devagar. Que é difícil. É difícil. Já tentei pregar falando devagar, mas realmente não dá. Então, vamos mais uma vez orar. Senhor, maravilhoso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Te suplico, ó Deus, que possa transmitir a Tua palavra para estes irmãos, que a Tua palavra venha edificar nossas vidas, que naquilo que eu vou comunicar a estes irmãos, eu não seja primeiro reprovado, e que eu possa, ó Deus, não só através de palavras, mas também de exemplo, possa comunicar o que ensina a sua palavra a estes irmãos e a todos quantos assim forem necessários. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço esta oração e desde já te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Obrigado aos irmãos pelo convite, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui e ouvi-los cantar, vê-los cantar. Ouvir as crianças também cantarem, né? Isso é bênção de Deus. Continuando as apresentações,
eu sou do Rio Grande do Norte, a minha esposa também, Elisângela, e nós temos 2 filhos que vocês vão conhecer amanhã, é a Érica e o Jonatas. Amanhã vocês vão conhecê-los. Então, irmãos, quando o pastor me passou esse tema, eu passei a meditar, a pensar sobre o tema, e aí, entre muitas coisas que me veio à mente, e as coisas que eu escrevi, as coisas que pensei, as coisas que surgirão à medida que eu for aqui pregando, anunciando aqui as minhas ideias para os irmãos, nem sempre tudo que nós falamos está dentro daquilo que nós escrevemos, não foge ao assunto, mas Deus vai trazendo, à medida que nós vamos falando, Deus vai trazendo às nossas mentes coisas que também são importantes de serem ditas. Então, antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, pensando no tema família, um investimento que vale a pena, eu estava pensando, será que vale mesmo a pena? Família, será que é mesmo um investimento que vale a pena? Bem, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão filhos contra pais, pais contra filhos, e isso ainda não vai ser o fim. Também a Bíblia diz que nos últimos dias, filhos matarão pais, matarão mães, e assim por diante. A Bíblia diz que nos últimos dias, a família, ela, de certo modo, para muitas pessoas, não vai ou não valerá mais a pena. Será que vale realmente a pena? É um investimento que vale a pena a família? A cada dia que nós vivemos e à medida que o tempo vai passando e se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos cada vez mais a família ser bombardeada por várias ideias, ideologias, vários conceitos que ameaçam a família. Há até agora a expressão família tradicional. Para mim, família é família e não existe essa diferença. Família é aquela que a Bíblia diz. Mas aí no conceito mundano, no conceito moderno e secular, então querem nos classificar, nós que acreditamos na família, homem, mulher, filhos, como famílias tradicionais. E as outras, são outros tipos de famílias. Mas existe isso? Bem, irmãos, tudo isso aí que eu acabo de falar, essa ideia de se levantar pai contra filhos, filhos contra pais, essa ideia de pais ou de filhos matarem seus pais e suas mães e etc., tudo isso aí é assunto extra-igreja. É um assunto fora da nossa realidade. Na nossa realidade, que é a realidade daqueles que creem, a família é sim um investimento que vale muito a pena. Mas, para desenvolver esta ideia, trabalhar esta ideia e mostrar que a família é um investimento que vale a pena, como o tema nos sugere, eu resolvi dividir aqui esse tema e analisar as palavras que compõem a frase. Primeiro, família. Biblicamente, esse substantivo, ele é usado para denominar ou falar de grandes grupos, não necessariamente um pequeno grupo como homem, mulher e sua prole, seus filhos. Bem parecido com o nosso contexto também. A palavra família não significa apenas homem, mulher e filhos, mas tem uma conotação mais geral. Então, nós encontramos, por exemplo, em Números capítulo 11, versículo 10, Moisés recebendo ali as famílias que vinham e choravam, lamentando por uma determinada situação de pecado que havia acontecido. Então ali nós encontramos a palavra no uso geral. Em português, nós não vamos falar da palavra no original, mas continuar aqui a desenvolver a ideia, para não nos determos, para não nos prendermos muito a esta introdução.
No português, a palavra que nós usamos, família, ela tem a sua origem etimológica da palavra latina, que é famulus. E essa tem uma ideia aqui interessante. Essa palavra família vem desta palavra no latim. Todos nós sabemos que o português é oriundo do latim. Então essa palavra, ela quer dizer escravo doméstico. Também, família, apresenta a família como um conjunto dos escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou senhor. Então, no latim, a palavra que dá origem à nossa palavra no português, família, ela tem esta conotação de a ideia ou do contexto de escravidão. E no português, ainda agora tratando especificamente da palavra família, para que ela tenha o seu significado para nós. Conjunto de pessoas ou parentes de uma pessoa, grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, aí especificamente o pai, a mãe e os filhos. O que isso quer dizer? Família pode ter dois sentidos. Um sentido geral, que apresenta os parentes, e um sentido mais específico, pai, mãe e filhos. Certo? Esta é a ideia aí no português. Sem sombra de dúvida, a família é um grande investimento. Aí nós chegamos a outra palavra da nossa frase. Família, um investimento. E o que é investimento? Investimento é a aplicação de recursos, de tempo, esforço e etc., a fim de se obter algo. Então, família, esse grupo, que pode ser um grande grupo ou um pequeno grupo, mas pensaremos mais nessa ideia de um pequeno grupo. Família, esse pequeno grupo que requer investimento. Requer investimento. E por investimento, um investimento que vale a pena. E por investimento de tempo, recursos, esforços. Então isso aqui já começa a clarear algumas coisas para nós. Amanhã nós vamos ver a ideia de família do ponto de vista do homem, pela manhã. E à noite nós vamos ver a família do ponto de vista da mulher. Agora, não é o ponto de vista ser o homem, o que você acha que é ou que deve ser uma família. Mas o que é o que a Bíblia diz ao homem, o que ele deve saber. Do mesmo modo, não é o que você, mulher, acha sobre ou pensa sobre o que é a família. Mas o que a Bíblia diz a você, mulher, o que é ou que deve ser a família. Então, a família é um investimento que vale a pena? Essa é a indagação. Isso já, pensando em investimento, nós já precisamos começar a pensar, será que vale? Por quê? Família, como investimento, exigirá de você tempo, exigirá de você esforço, exigirá de você muitas outras coisas. Aí nós chegamos à parte final do tema, né? Vale a pena? Vale a pena? Essa expressão que vale a pena tem a ideia de compensar, compensa, recompensar, é recompensador, dá resultado, ser bom, algo que vale a pena tem esta ideia de ser compensador, de dar resultado, de ser bom. Então, isso aí nos leva mais uma vez a pensar, família, investimento, o que é investimento? O que é investimento, irmãos? Esforço, dedicação de tempo, o que é investimento? Trabalho, o que é investimento? Família, investimento,
que vale a pena. Aí você pensa no investimento. A família vai requerer de mim esforço. Aí você pensa, vale a pena? Vale a pena? É bom? Como eu disse, nos dias que vivemos, há muitas ameaças à família tradicional. As ideias que surgem. Há muito tempo, não é de agora, as pessoas famosas costumam fazer contratos de casamento. Você já ouviu falar disso? Fazem um contrato. Então, esse contrato ele tem alguns termos, né? Nos termos do contrato, se alguma coisa for descumprida, então o contrato é desfeito. E aí, isso não é uma coisa nova. Essa não é uma ideia nova. É uma ideia que ameaça a família, é uma ideia antiga, mas ainda é uma ideia presente. Agora, como se não bastasse fazer um contrato, como se isso já não fosse afrontoso, uma afronta grande demais, as pessoas resolvem experimentar. Vamos experimentar, vamos nos unir para experimentar, e aí depois a gente decide se constitui aí a família ou não. Então nessa nossa união, eu fico na minha casa, você fica na sua, a gente se encontra de vez em quando, vai para um lugar ou outro, e aí passado um tempo de experiência, a gente então, isso aí é os tipos de famílias da atualidade, famílias modernas, sem falar das outras situações, né, que não vêm ao caso. Então, levando em conta, vale a pena, levando em conta o investimento, as pessoas questionam o vale a pena. Vocês estão compreendendo? As pessoas questionam o investimento é alto, então, será que compensa mesmo? Vale a pena? A família é uma coisa que vai requerer de mim um alto investimento. Vale a pena isso? E isso aí tem, de um certo modo, até ameaçado as famílias, que deveriam ser famílias bíblicas, famílias cristãs, famílias de crentes. Isso tem ameaçado também as famílias. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso texto dessa noite, que encontra-se em Salmo 127, versículo 3 a 5. Estamos falando aí sobre família, um investimento que vale a pena, vale muito a pena. Nós vamos argumentar hoje à noite que por dois motivos a família é um investimento que vale a pena. Então, agora aproveitando aqui a brincadeira aí do pastor, né? Ele disse que estava com calor, né? Parece-me que aqui realmente é mais calor, sabe, pastor? Aí é mais arejado, né? Aqui realmente é um pouco mais. Mas aí deve ser para o pregador não demorar muito, né? Mas o pior é que quanto mais eu me aqueço e mais eu fico suado, mais eu demoro. Então, mas eu sei que nós temos um horário, a gente não pode extrapolar nem abusar, né? Porque ainda tem amanhã. Se eu falar muito hoje, aí amanhã você vai dizer, é aquele pastor que fala muito, eu não sei se eu vou, não sei se não vou. Será que vale a pena? Nosso texto é o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127. Nós vamos ler o salmo todo. Se o Senhor não edificar a casa, então, esta palavra aí traduzida por casa, ela também tem uma conotação, uma ideia de família. Mas essa, ao contrário da outra palavra lá de Números, ela é mais específica, um grupo específico, em uma casa. Família nesse sentido restrito da palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Senhor providencia tudo. Estes dois versículos são os versículos mais conhecidos, talvez os mais citados. O versículo 3 também. Mas talvez os mais citados, inclusive há, talvez até na tua casa, um quadro, né, que está lá escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela... em vão trabalham. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela, ou os que a edificam, ou os que nela habitam. Outras traduções pode estar assim. Mas nós não vamos considerar esses dois primeiros versículos. Vamos considerar os outros dois, 3 e 4. Na verdade, 3, 4 e 5. E desses 3 versículos, nós vamos extrair 2 motivos que nos mostram porque a família é um investimento que vale a pena, vale muito a pena. Não fica difícil de entender que motivos são esses. O primeiro motivo aparece logo aí muito claramente, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não se envergonhará, ou não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Então, que motivos são esses que nos mostram que a família é um investimento que vale sim, vale muito a pena? Que motivos são esses? Nesses 3 versículos, como eu disse, há 2 motivos. Primeiro, versículo 4, ou versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Está escrito aí, está muito claro. Herança do Senhor são os filhos. A família é um investimento que vale muito a pena, porque é na família, biblicamente, é na família que nós teremos os filhos. Ou não é? Biblicamente, os filhos, eles surgem da união de um homem e uma mulher. E a união de um homem e uma mulher é o que constitui a família. E essa família é algo que vale sim muito, vale muito a pena. Porque ela pode nos dar, essa união pode nos dar uma bela e grande e importante herança, que são os filhos. Enquanto nós estávamos aqui nos louvores, né, o pastor Júnior aí ia alternando, né, na sua limitação de colo, só tem um, né, pastor? Na sua limitação de colo, passou um tempinho com a mais novinha, né? Colocou ali na cadeira, depois foi para ali, aí pegou a maiorzinha, né? Então é limitado, só tem colo, só dá para uma, as duas, daqui a pouco não tem mais espaço para as duas, né? Herança, bênção, alegria de pegar os filhos no colo, de acariciá-los, de beijá-los, de sentir também o carinho que vem em retorno. A família é um investimento que vale a pena, vale sim, vale muito a pena. E o primeiro motivo é porque os filhos são herança do Senhor. É o que a Bíblia diz. Vamos ver agora aqui alguns textos. Vamos ver alguns textos que nos mostram a satisfação e a alegria de alguns personagens bíblicos, a satisfação e a alegria que alguns personagens bíblicos demonstraram ao falar de seus filhos. O primeiro texto é Gênesis capítulo 33, versículo 4 e 5. Gênesis 33, 4 e 5. Estamos falando aqui sobre família, um investimento que vale
a pena. Tentei aqui, com poucas palavras, explicar a ideia de cada uma das palavras da frase, família. Pode se tratar de um grande grupo de parentes, ou pode se tratar de um grupo específico, homem, mulher, filhos, ou homem e mulher. Família. Então, essa família, homem e mulher, e consequentemente, quando acontece filhos, é um investimento que vale a pena. Está sendo ameaçado, a todo tempo ameaçado, de várias maneiras ameaçada a família, hoje em dia. A família chamada, inclusive, de uma maneira até pejorativa, tradicional. A família tradicional. Quando você é conservador hoje, as pessoas tentam lhe ofender chamando você de conservador ou tradicional. É uma maneira pejorativa de se dirigir ou de falar de você. Você tem que ser mente aberta, você tem que abrir a mente, não ser tão conservador ou tradicional. Isso é o que se prega por aí afora. Então, esta família bíblica, esta família que está nas páginas da palavra de Deus, homem, mulher e quando filhos, é um investimento que vale sim a pena. Vale sim, vale o esforço, vale todo o tempo dedicado, vale a pena. Por quê? Porque os filhos são herança de Deus. Naquele Salmo 127 nós encontramos esse como um dos primeiros motivos. E agora nós vamos ver alguns exemplos em que alguns pais, eles falaram com grande satisfação e alegria de seus filhos e reconhecendo isso, esta verdade, os filhos como herança de Deus. Primeiro exemplo é Gênesis 33, versículos 4 e 5. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Aqui a história que se passa é o reencontro de Jacó e Esaú. Jacó, todos devem conhecer a história, por causa do engano, enganou seu irmão, ajudado por sua mãe, enganou o pai e tomou a bênção da primogenitura de seu irmão. E aí fugiu por um tempo, casou-se 2 vezes, enganado por seu sogro, casou-se 2 vezes, e aí teve 2 concubinas, e voltou agora para se encontrar, voltou para a sua terra para se reencontrar com seus parentes diretos, e se reencontrar principalmente com seu irmão, que estava com raiva dele. Inclusive, tinha jurado que quando o pai morresse, ele iria matar Jacó. Por isso que ele também fugiu. Então, passado todo esse tempo, Esaú agora, nesse reencontro, Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e ajoelhou-se, abraçou-se ao pescoço e o beijou, e choraram. Versículo 5. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Os filhos com que Deus abençoou ao teu servo. Os filhos com que Deus me abençoou. Então, se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Enfim, quando Jacó foi reencontrar o seu irmão, ele declarou diante do seu irmão: eu sou muito abençoado por Deus, porque Deus me deu filhos. E eu e meus filhos, ele queria se reconciliar com seu irmão. Eu e meus filhos estamos aqui, de certa maneira ele também declara isso. Estamos aqui para te servir. Ele queria se reconciliar. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que o homem de Deus, o que Jacó, ele declara que for abençoado por Deus por receber filhos.
É claro que aqui nós podemos até, alguém pode pensar, então alguém que não tem filhos, é casado e não tem filhos, não é abençoado. Não é isso. Não se trata disso. É abençoado também. Mas é abençoado na família, né? Esposa, esposo, os dois uniram-se, tornaram-se uma só carne, e os dois que ficarão, os filhos vêm e vão, eles também são abençoados. O casal também é abençoado. Mas, quando os filhos vêm, são bênçãos a mais que nós recebemos. No mesmo livro, capítulo 48, versículo 9, no mesmo livro, capítulo 48 e versículo 9, (8 e 9). Aqui a história já é do retorno, né? Aqui já se passou bastante tempo, Jacó já estava velho, já tinha acontecido todos aqueles episódios com o seu filho José, já tinha ido para o Egito, vendido por seus, entregue pelos seus irmãos, daquele modo como foi, traído e etc. Já tinha se passado muita coisa. José já tinha prosperado no Egito, agora, por causa da seca, eles iriam para ali, e José estava se reencontrando com seu pai, e nesse reencontro agora com seu pai, Jacó, ele vai apresentar seus filhos. E aí, Jacó, que também é o mesmo Israel, diz aí o versículo 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Ele não conhecia os seus netos, né? Respondeu José a seu pai: são meus filhos. São meus filhos. E aí a declaração que mostra aquilo que eu estou aqui dizendo. A família é um investimento que vale a pena, porque é na família, a família bíblica, que surgem os filhos. Os filhos são herança de Deus. José diz aí: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. É interessante que José diz: são os meus filhos, que Deus me deu aqui. Aqui ele está se referindo ao Egito. Aquela situação difícil que ele passou. Chegando lá como escravo, tendo sido perseguido, até correndo o risco de morrer, mas tendo Deus o abençoado e feito prosperar. Ao final, vamos dizer assim, ao desfecho da história, José agora encontra-se próspero, abençoado e, apesar das circunstâncias difíceis que passou, abençoado por Deus, ele diz: Deus me deu tudo isso aqui. Apesar de tudo, Deus me abençoou aqui. Essas bênçãos são os meus filhos. José apresenta seus filhos ao pai como um sinal de que Deus estava com ele. Então, família é um investimento que vale a pena por dois motivos. Primeiro, porque os filhos são herança de Deus, são herança do Senhor. E é na família, a família bíblica, homem e mulher. Deixe o homem pai e mãe, tome a sua esposa, tornem-se uma só carne. E também, como diz a Bíblia, crescei, multiplicai, enchei a terra, como disse o Senhor àquele primeiro casal. Recebam das bênçãos, desfrutem das bênçãos. Eu tenho muita herança para vocês. E a herança para a família, a herança para os pais, são os filhos. Ainda nós tínhamos outros exemplos para considerar, mas o tempo já está avançando. Vamos deixar os outros exemplos. Já fica o bastante para o momento, já é o suficiente. Vamos a algumas aplicações daquilo que já ouvimos até aqui. Não podemos concordar com todos os atos de Jacó, correto? Você concorda comigo?
Dá para concordar com tudo que Jacó fez? Você assina embaixo em tudo que Jacó fez? Não. Nós não podemos concordar com todos os atos de Jacó, porém, não podemos negar que ele também teve acertos. Ele também teve acertos. Em sua vida não foram apenas atos falhos, mas também ele teve acertos. Era um homem de fé. E também um homem abençoado por Deus, com filhos, com esta herança. Isso mostra que apesar de nossas falhas, Deus nos abençoa e nos trata com misericórdia. Aqui eu quero mais uma vez enfatizar que aqueles ou aquelas famílias que não têm filhos, não significa que não sejam abençoados, não é isso. Não é isso. São também abençoados. Mas aqueles que, apesar de suas falhas, apesar de seus pecados, apesar de suas muitas falhas, recebem de Deus a dádiva de produzir outras vidas, de ter filhos, em algum grau, podemos dizer, eu acho que vocês devem concordar, que são mais abençoados. Em algum aspecto, principalmente porque tem o aspecto da bênção de ser pai ou de ser mãe, e que a outra pessoa ainda não teve. Isso não deve causar entre nós inveja, isso não deve causar entre nós descontentamento, não. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. E você deve ser feliz e satisfeito no estado que você se encontra no casamento, com filhos ou sem filhos. Mas não há quem não goste de crianças, né? E quando as crianças são nossas, nossos filhos, como diz lá a Bíblia, lá em Gênesis, que os filhos de Adão foram feitos à sua imagem, quando as crianças são a nossa imagem, né? Amanhã você vai poder ver, vocês poderão ver os meus, e certamente vocês pensarão assim, rapaz, é a imagem do pastor mesmo. Principalmente quem me conheceu na época do seminário, magrinho, quando você viu meu filho, você vai poder entender o que eu estou dizendo. Então, é herança do Senhor, é bênção, é bênção, é herança do Senhor. E apesar das nossas falhas, e apesar dos nossos pecados, e apesar dos momentos difíceis que nós passamos e os momentos ruins que nós passamos, e apesar de tudo que nos acontece, quando eles vêm, nós devemos dar a glória ao Senhor. É herança do Senhor. Voltando lá para o Salmo 127, agora nós vamos considerar os versículos 4 e 5. Estamos falando aqui sobre família, investimento que vale a pena. Família, um investimento que vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Porque é na família onde nós somos abençoados por Deus com uma herança. Os filhos são a herança do Senhor. Por esse motivo, a família é um investimento que vale a pena. Se você tiver alguma dúvida em investir, se você tiver alguma dúvida sobre se vale a pena ou não investir na família, pense no que pode vir pela família. No caso, aquilo que nós estamos falando aqui, que é a herança do Senhor, os filhos. Filhos. Estou aqui um tanto apreensivo e às vezes até preocupado, e vou repetir mais uma vez para ficar claro. Eu não estou dizendo que alguém que é casado e não tem filhos não é feliz, nem pode ser feliz, nem é abençoado, nem pode ser abençoado. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Também é. Mas
sem colocar no coração de ninguém algum sentimento de inveja ou algum sentimento de impotência. Ao contemplar uma família, pai, mãe e 10 filhos, 10, pastor? O senhor pretende 10? 10? 10 filhos, né? Correndo aí nesse pátio, todos correndo aí de um lado para o outro, pulando, gritando, bolando, caindo, se ralando. Aí vem para o pai, chora, depois não, pode ir, vai de novo. Ô, bênção. Isso é que é uma vida abençoada. O bom é que não nasce tudo de uma vez, né, pastor? Vai nascendo devagarzinho, né? Mas também quando crescem todos de uma vez. Imagino, por exemplo, lá na Serra do Estevão, o pastor Eugênio reunido lá com a família, com o seu pai, sua mãe, que já partiram, né? Aquelas reuniões que eu fiz parte de algumas lá, fui algumas vezes. Muita gente. Muita gente. Uma casa grande, a casa lá dos parentes dele, lá na Serra. Uma casa grande, mas ficava pequena, com tanta gente. Lembro-me do aniversário de casamento deles, que eu fui convidado lá para pregar, dos avós, pais dele, que eram os avós e os pais de criação, né? E aí, muita gente. Você olha assim, o DNA é o mesmo, não precisa fazer nem exame. Quando você olha, o rostinho é o mesmo. Você percebe claramente que é tudo uma família só. Imagino a alegria e a satisfação, né, deles naquela ocasião. Eu não me lembro nem quantos anos eram daquele aniversário lá. Você lembra, Elisângela? 50 anos? Enfim, com certeza muita dificuldade, com certeza muita história, histórias boas, histórias más, mas com certeza nesses momentos de uma grande reunião, grande por causa do número de pessoas que ali se aglomeram. Se fosse na época da pandemia, nem dava para reunir todo mundo lá. Viu? A família é grande mesmo. Então, a satisfação, a gente via no rosto, né, do seu pai, da sua mãe, e de todos ali presentes. Apesar de não estarem todos em Cristo, apesar de não estarem todos na fé, mas a gente via principalmente o esforço dos seus irmãos lá de Fortaleza, né, de Assis, do Antônio, de reunir todo mundo, de estarem todos ali reunidos para ouvirem o Evangelho. E a satisfação daquelas reuniões no pátio lá da casa. Herança do Senhor. Repito, alguém que não tem filhos ainda, ou que não poderá ter, eu não sei, não significa que é menos abençoado, mas alguém que tem filhos, que tem muitos filhos, eu acho que eu só tenho 2, eu sou menos abençoado do que alguém que tem 4, tem 5, tem 10. Eu queria 5, mas a mulher foi fraca, não deu certo. Então ficamos em 2. Brincadeira. É que quando nós pensávamos em casar, nós já conversávamos e eu dizia, olha, quando nós formos ter filhos, eu penso em 5. Mas dependerá de duas coisas. Primeiro, da condição física. E segundo, da condição financeira. Aí a gente bateu na primeira barreira, né? A condição física. A financeira a gente corria atrás, dava um jeito. Mas aí os partos dela eram complicados. O primeiro parto teve pré-eclâmpsia e teve aquela complicação toda. Então nós só arriscamos 2. Mas temos 2 bênçãos. Prova do amor de Deus e da sua misericórdia para conosco, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. O segundo motivo, porque a família é um investimento que vale a pena, nós encontramos nos versículos 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta.
A família é um investimento que vale a pena, primeiro, porque os filhos são herança do Senhor. E segundo, porque os filhos são para os pais garantia de bom êxito. Garantia de bom êxito. Como assim? Nesses versículos aí que eu acabo de ler, vamos mais uma vez refletir sobre eles. Observe a linguagem. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esta é uma linguagem retirada do contexto de guerra. Na guerra e nas guerras daquela época, um arqueiro ou um guerreiro que teria mais chance na batalha se ele tivesse à sua disposição muitas flechas. Então, atirando flechas, chega um momento em que você procura as flechas, cadê as flechas? Acabaram-se. Mas, aí ele faz o comparativo da ilustração. Ou assim é o homem que tem muitos filhos, abençoado. Assim como aquele que, beneficiado, assim como aquele que, na batalha, dispõe de muitas flechas. Versículo 5. Feliz o homem que enche delas, ou desses filhos, que são comparados a flechas e vice-versa. Feliz o homem que enche delas a sua aljava, ou depósito, de colocar as flechas. Por que ele será feliz? E aí começa a descrever esse bom êxito do homem que tem muitos filhos. Ele não vai ser envergonhado. Ele não vai ser envergonhado. Por quê? Porque ele tem muitas flechas. Quando ele necessitar de ir à batalha, quando ele necessitar de enfrentar o inimigo, ele não vai ser envergonhado, porque ele tem ao seu lado muitas flechas. E quando ele pleitear com os inimigos, à porta, ele não será envergonhado por dispor de muitas flechas. Ou seja, na cultura daquele tempo, na cultura dos tempos bíblicos, ter muitos filhos significava ser próspero, ter apoio, ter um forte reforço. Quando um homem que teme a Deus, quando um homem teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, na cultura bíblica e nos tempos bíblicos, quando o homem temia a Deus e andava nos caminhos que agradavam a Deus, Deus o abençoava com muitas flechas, para que este homem não fosse envergonhado. Veja aí o Salmo 128. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. O salmista está descrevendo aí o quanto é feliz o homem que teme ao Senhor. E a demonstração do que o salmista está dizendo, a sua argumentação é que, quando o homem teme ao Senhor, primeiro, esse será próspero em tudo o que faz. Onde a sua mão tocar, será próspero. Ele será feliz em tudo o que fará, ou tudo o que faz. E na descrição desta felicidade que vem, a vida daquele que teme a Deus, aí ele começa a falar da família, dizendo: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Para aquele povo, naquela época, ser próspero é ir à planta ou ir colher e encontrar frutos. Uma videira frutífera, que havia ali muito fruto, que iria saciar e abençoar a sua família desta maneira. Então, o homem que teme a Deus, ele prospera, o trabalho das suas mãos prospera, e a sua esposa no interior da sua casa é como uma videira frutífera. Seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
A família é um investimento que vale a pena. Por quê? Segundo motivo. Por quê? Porque os filhos são para os pais garantia de bom êxito. Eu resolvo investir na família. Eu resolvo investir na família. Você, jovem que está aqui, que ainda não casou, está orando e pedindo a Deus que mande para a sua vida uma costela, no caso dos homens, né? Manda, Senhor, uma costela. Procura, Senhor, a minha costela, a minha Rebeca. Espero que os jovens aí estejam orando assim. Onde está, Senhor, a minha Rebeca? Tem alguma Rebeca aí? Tem um rapaz lhe procurando por aí. Onde está, Senhor, a minha Rebeca? Você tem que estar orando. Você tem que estar buscando, do mesmo modo as moças. Senhor, eu preciso, porque a tua palavra diz, Senhor, não é bom que o homem esteja, todo mundo conhece, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Aí disse Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então você tem que orar por uma auxiliadora. E você, auxiliadora, tem que orar por alguém que possa auxiliar. E os dois unindo-se, tornando-se uma família, vocês serão abençoados. Se Deus assim quiser, vocês serão abençoados com a herança. E qual é a herança? Os filhos. Vocês serão abençoados com bom êxito. Bom êxito. O que quer dizer esse bom êxito? Quando homem e mulher, uma família constituída, tem filhos, a garantia deste casal é maior. Exemplo. A minha sogra amanhã vai voltar para o Rio Grande do Norte. Estava conosco aí desde janeiro, né? Está conosco aqui em Juazeiro há alguns meses. Amanhã vai voltar para o Rio Grande do Norte. Mas por que ela vai voltar para o Rio Grande do Norte? Porque lá no Rio Grande do Norte ela tem mais 6 filhos. Na verdade 5, uma está fora, né? Na verdade 4, 2 moram em outras cidades. Mas ela tem 4 filhos, ela tem netos, ela tem bisnetos. Ela tem, nesse aspecto, apoio. Ah, todo mundo apoia como poderia ou deveria apoiar? Não. Mas tem apoio. Pode ir de um lugar para outro se necessário for. Se precisasse passar mais tempo aqui, poderia passar o tempo que fosse necessário. Tem apoio. Mas vamos imaginar que se não tivessem filhos, qual o apoio? Os pais se vão, né? Os pais se vão. Os irmãos também se vão. E quando nós somos sós, não há esposa, não há filhos, qual o apoio? Então, o homem que teme ao Senhor, segundo o Salmo 128, o homem que teme ao Senhor anda nos caminhos do Senhor, tudo o que ele faz, o trabalho das suas mãos, do trabalho das suas mãos ele vai comer, em tudo ele vai bem. E no interior da sua casa, a sua esposa lhe dará muitos filhos. Eles viverão uma vida abençoada. A 2, porque temem ao Senhor, vivem a 2 uma vida abençoada. Porque temem ao Senhor, vivem a 2 uma vida abençoada com filhos, ou muitos filhos. Aqui, mais uma vez, repito aquilo que disse anteriormente. Eu não estou afirmando que quem não tem filhos não é abençoado. Não é nada disso. Cada história é uma história. Mas não há como negar que uma família constituída de homem, mulher e 20 filhos, 30 filhos, não seja uma casa abençoada.
Não há como negar isso. Não há como dizer que essa não é uma casa abençoada. Você chega e tem crianças todo o tempo, crianças rindo e correndo e brincando e fazendo barulho quando você quer dormir depois do almoço, né? Tirar aquele cochilo. Aí as crianças é a hora que resolvem brincar, né? Às vezes irrita, mas na maior parte do tempo traz alegria. Não há como negar que uma família composta por homem e mulher, essa é a base, e filhos, é uma família abençoada. Vale a pena o investimento. Vale a pena o investimento. Segundo motivo, porque os filhos são para os pais garantia de bom êxito. Eu não estou muito velho ainda, mas os dias estão passando, e aí eu digo para os meus filhos, cuidem estudar, procurar alguma coisa para ganhar dinheiro suficiente, porque daqui a pouco, quando eu estiver velho, a igreja não vai me querer mais. A igreja geralmente nos quer quando nós somos novos, né? Podemos sair por aí andando de bicicleta mais a mocidade, podemos ir para um banho por aí, cuidar das crianças e dos adolescentes, podemos fazer uma caminhada aí por cima da Chapada do Araripe, podemos fazer muitas coisas, muitas atividades, mas quando nós estamos velhinhos, 60, 70 anos, a igreja começa a pensar, eita, está na hora de arrumar um pastor novo. E o que nós estávamos com ele aqui? Eita, e agora? Como é que nós vamos fazer? Se ele não tomou cuidado, não pagou INSS, não cuidou da sua aposentadoria, do seu futuro, ele agora vai passar por dificuldades. Que é mais ou menos o meu caso. Aí eu digo para os meus filhos, olha, vocês são o meu investimento, viu? Vocês são o meu investimento. Levo para a escola, levo para casa, estou sempre presente, estou incentivando, às vezes poderia incentivar mais, mas estou sempre incentivando e brincando. Eu digo isso brincando. É para o futuro deles. Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. No futuro, quando eu adoecer, é minha mãe que vai cuidar de mim? É o meu pai que vai cuidar de mim? No futuro, se eu adoecer e a minha velhinha aqui adoecer também, né? Quem é que vai cuidar da gente? Quem é que vai cuidar da gente? Então, os filhos são para os pais certeza de bom êxito. Ah, mas não é sempre, pastor. É difícil, tem muitas crianças que abandonam, muitos filhos que abandonam seus pais e etc. Bem, há muitos motivos que podem levar a uma situação como essa. Talvez seja alguma coisa que você não fez corretamente, ou que aquela pessoa não fez corretamente. Talvez seja algum método empregado que não foi o ideal, não sei. E aí nós precisaríamos fazer uma análise para saber de cada situação. Mas, pensando na estrutura familiar bíblica, na estrutura familiar correta, na estrutura familiar que é aquela que Deus espera que exista e que funcione, nós teremos um homem que é o cabeça do lar e que cuida da sua esposa e que a ama como Cristo amou a igreja. Nós teremos uma mulher que será submissa e auxiliadora ao seu marido. Nós teremos pais que criarão seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E nós teremos filhos que, quando seus pais precisarem, estarão com eles. Entendeu? Que uma coisa puxa a outra. Se alguma coisa não está do jeito como deveria estar, é porque algo falhou. Algo não foi feito como deveria ter sido feito no percurso, em algum ponto do caminho. Alguma coisa foi ignorada. Por fim, acabamos de ver o segundo motivo que nos mostra porque a família é um investimento que vale a pena. Qual é? Qual é o segundo motivo?
Os filhos são para os pais garantia de bom êxito. É o que a Bíblia diz. Muitas flechas. Não será envergonhado. Quando precisar, terá apoio. Quando precisar, receberá apoio. Se tudo for feito da maneira como Deus espera. Então, podemos ver no Salmo 127 que a família, um investimento que vale a pena. Podemos ver nesse salmo que a família é um investimento que vale muito a pena, por dois motivos. Acho que simples de lembrar, fácil de aprender e simples. Simples para aprender e fácil de lembrar. Dois motivos. Primeiro, quem lembra? Os filhos são herança do... Você está pensando em constituir uma família? Está pensando em constituir uma família e ter muitos filhos? Está em dúvida se vale a pena ou não? Vale. São herança do Senhor. E segundo, os filhos são para os pais garantia de bom êxito. Minha filha está estudando enfermagem. Quando eu ficar velhinho e precisar de uma enfermeira, tem a minha filha para cuidar de mim, né? Então, tudo o que eu faço, todo investimento que eu faço, todo investimento que nós fazemos, eu e minha esposa, na nossa família, todo investimento que nós fazemos, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena porque o que vem, as bênçãos que vêm às nossas vidas por meio da família, a maneira como Deus nos abençoa por meio da família, isso nos leva a cada vez mais entender e cada vez mais concluir que vale a pena sim, vale a pena. É difícil muitas vezes constituir a família, homem, mulher, viverem o casal juntos, se entenderem, viverem em harmonia. É difícil. É difícil. Não é fácil porque são dois pecadores. Muitas vezes surgirão dificuldades. Muitas vezes surgirão dificuldades e às vezes vocês até precisarão de ajuda para superarem essas dificuldades. Não é fácil. Mas é um investimento que vale a pena. Vale cada minuto que você gasta. Vale cada minuto que você gasta. Vale muito a pena. Algumas palavrinhas aqui, por fim, para aqueles que ainda estão em dúvida. Bem, para 3 categorias de pessoas. Primeiro, para aqueles que estão pensando no assunto. Gênesis 2, versículo 18. Já disse e repito, não é bom que o homem esteja só. Nem o homem nem a mulher, né? Não é bom que o homem esteja só. Está em dúvida? A palavra tem a resposta. Segundo, para aqueles que estão, ou está pensando no assunto, não é bom que o homem esteja só. Segundo, para aqueles que estão em dúvida, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para aqueles que encontraram a pessoa certa, e foi o meu caso, creio que o caso do pastor aqui também, e de muitos que aqui estão. Para aqueles que encontraram a pessoa certa, aí nós podemos dizer, Gênesis 2 e 23, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém. Que Deus nos abençoe e amanhã continuaremos.